porque eu sou capaz, porque eu posso, porque eu posso. Hã? Existe um orgulho velado em alguns, existe uma muito próprio, né, o ego inflado das pessoas, que tem gente que se acha muito mais capaz do que Deus. Inclusive quer submeter Deus a isso. Deus é na soberania de Deus, e soberania é soberania. Independe das expectativas humanas, independe da sua vontade. Deus, ele nunca vai agir de acordo com a sua vontade, porque você não sabe o que diz, você não sabe o que pede, você não sabe do futuro. Agora, é muito importante que as tuas petições sejam levadas a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Deus já saiba, mas não porque Deus precisa saber o que ele já sabe, é porque nós, enquanto humanos, precisamos ter essa conversa com Deus. A gente se sente mais seguro quando a gente para por alguns instantes do nosso dia e chama Deus para essa conversa. Ô, Pai, hoje o meu dia foi assim, 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 mas eu queria que fosse assim, assim, assim. A gente parece que se sente mais acolhido. A gente tem essa sensação humana dentro das nossas limitações intelectuais, de amadurecimento espiritual, que parece que nós precisamos contar essas coisas para Deus. Deus já sabe, mas é muito importante que façamos isso. E por que Deus nos aconselha que nós venhamos a entregar os nossos pedidos e petições a Ele através do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é isso que vai fortalecendo a nossa fé, é isso que vai causando uma lucidez nos nossos pensamentos. É nós que precisamos dessa reflexão. É nós que precisamos reconhecer e fazer esta leitura como face a face de um espelho. Eu estou errado nisso, eu preciso mudar nisso, Deus me ajuda. É o ser humano que precisa. Não é porque Deus vai agir de acordo com as expectativas daquilo que muitas vezes nós pedimos e nós nem temos o conhecimento. Então veja assim, ó, se Deus é soberano para mim, eu tenho que entender que ele vai agir de forma deliberada, independentemente da minha vontade, daquilo que eu acho que seja importante para mim, que eu esteja precisando nesse momento. Por quê? Porque o ser humano tem um coração enganoso. Nós somos muitas vezes submetidos às nossas próprias emoções. E como somos? Existem pessoas que são muito fáceis de amar. Existem outras que a gente precisa se esforçar um pouquinho. Aquele irmãozinho é tão abençoado, mas tem um gênio. Hã? E é exatamente aí que Cristo vem para nos ensinar. Precisamos aprender com isso. Hã? Você quer desenvolver os frutos do Espírito que nós temos lá, né? Amor, paciência, mansidão. Você pede para Deus, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, a ser mais paciente, a ser mais manso. Eu fico mirando por qualquer coisa. Isso somatiza, eu fico doente, Pai. Não consigo dominar as minhas emoções, papapá. E você acha o quê? Que Deus vai chegar com uma varinha mágica e vai dizer, pum! A partir de hoje você vai ser um ser humano paciente, manso. Não, meu irmão, vou passando pela prova dando glória a Deus. Deus vai te provar, meu irmão. Vai te colocar em circunstâncias para que você possa exercitar a sua paciência. Ah, quanto mais você pede para ter um coração semelhante ao de Cristo, mais circunstâncias Deus vai te refinando, como fogo, meu irmão, que precisa refinar e lapidar, né? Como uma pedra preciosa, bruta, que precisa ser lapidada, para inclusive poder ah, apresentar o seu valor no que se refere a todas as coisas, não é? Mas veja que sempre por trás de algo muito bonito, daquilo que nós deixamos o nosso melhor, tem uma pedrinha bruta que foi trabalhada pelas mãos de Deus todo dia, na sua vida, na minha vida, meu irmão. E é esse processo que muitas vezes nós estamos passando. Você pode ser que esteja passando aí na sua vida. E isso é bênção de Deus, meu irmão. Aprenda a agradecer ao nosso Senhor por tudo que Deus proporciona que você venha a viver na sua vida para te transformar num ser humano melhor. Porque muitas vezes você não sabe por que você está passando por isso, mas Deus sabe por que Ele está te colocando nessa situação.
Às vezes você fica pensando assim, mas por que que eu estou passando por isso, meu Deus? Qual é o sentido na minha vida de eu, por exemplo, passar por uma situação dessa que não tem nada a ver com a minha realidade? Pode ser, meu irmão, que não tenha nada a ver com a tua realidade hoje. Mas Deus sabe do teu futuro, onde Ele irá colocar os teus pés, a tua mão, o teu intelecto, e irá usar você como filho dele em uma determinada situação. Então, muitas vezes você está passando e aprendendo, sendo provado, como no fogo do Espírito, por determinadas coisas, você não entende, e daí você é aprovado. Você conseguiu hoje dominar a ira, né, que estava dominando você. Veio aquele abençoado enviado, né? Às vezes filho da perdição e às vezes enviado por Deus mesmo para tirar o teu sossego, meu irmão, hoje. E você olha para ele e diz assim, mas por que essa criatura está aqui dizendo essas coisas? Por quê? Tá querendo o que com isso? Não faz o menor sentido. E daí Deus te coloca a mansidão no teu coração, Deus faz você ter um jogo de cintura daquilo ali, Deus faz você refinar, né? Você lapidar, reforma íntima. E você, quando vê, supera aquilo ali sem agir de forma que desagrade ao nosso Deus. E você não entende por quê. Aí no outro dia de novo, no outro dia de novo, até que você aprende, meu irmão, a ser um ser humano conciliador, a ser um ser humano focado, a ter uma palavra boa em meio à tribulação, e você não entende por que que Deus está trabalhando nisso. Até que chega o dia. Belo dia, você está lá, todo mundo reunido, acontece alguma coisa, e é aquela pessoa que você mais ama, que você nunca pensou que essa pessoa, né, estaria passando por um momento de dificuldade, tribulação, sem saber o que fazer, e Deus te coloca lá, do ladinho dessa pessoa. E quando tá todo mundo louco, gritando, sem saber o que fazer, Deus te coloca lá e você diz, calma, 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 calma. Vamos se acalmar, gente. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. E você vai ter inúmeros exemplos de situações que você passou, que você superou, que você enfrentou e que Deus esteve contigo em cada situação e tudo passa para a honra, para a glória do nosso Deus. Isso vem para nos transformar, para refinar o nosso bom senso, a nossa inteligência emocional, a nossa postura enquanto ser humano. Mas porque você muitas vezes será a única pessoa que estará em um lugar em que aqueles que você mais ama irão precisar de você. Você não sabe se muitas vezes esse perrengue que você está passando aí no teu casamento, com teu marido, né? Você tem lá tudo, os filhinhos pequenos, ou às vezes não tem filho, mas tem sobrinho, tem não sei quem. E você está passando uma luta no teu casamento, você está enfrentando barreira no seu casamento, e Deus vai te pulindo todo dia, né? Vai te explicando. A questão da submissão, né? Sob a mesma missão, hierarquicamente no que se refere a nosso Senhor Jesus Cristo, para a construção de um relacionamento saudável. E você não entende por que tanta luta, tanta batalha. Às vezes você pensa assim, mas não precisava estar passando por isso. Ah, pessoas que têm um relacionamento que muitas vezes a gente observa, que teriam tudo apenas para desfrutar de momentos felizes. Mas isso não acontece. Por quê? Deus está preparando. Às vezes não é para você e o seu marido. O resultado da tua transformação pessoal, humana, emocional, espiritual. Mas é porque chegará um dia em que você será colocado em uma situação em que muitas vezes as pessoas que você mais ama, às vezes alguém da tua família está passando por uma situação difícil, meu irmão. Por uma situação difícil, afastado de Deus. Não sabe o que vai fazer. Está pronto, inclusive, para fazer uma besteira na vida. E então você vai parar e vai analisar e vai dizer, é por isso que eu estou aqui, meu Deus. O que Deus me preparou? Como é que Deus me construiu aqui, ó? Me tirou da caverna. Me tirou da caverna. Tem um compêndio muito interessante que fala sobre o mito da caverna, né? Em que muitas vezes as pessoas estão dentro de uma caverna, de costas para a porta, vendo o mundo exterior através da sombra refletida na parede da caverna.
mas não estão vendo de fato, porque depende de tanta coisa. Depende de tanta coisa do mundo exterior para que você realmente tenha uma concepção real e absoluta da verdade. Mas quando você sai da caverna, meu irmão, que você começa a olhar o mundo de frente, olho no olho, que você começa a observar as coisas, Deus vai transformando o teu coração para que você tenha empatia, inclusive pela dor do outro. Por isso que Deus do extraordinário é capaz de transformar a vida, inclusive a vida das pessoas que o mundo olha e diz que aquilo ali é muito improvável. É alguém que fracassa todo dia. Quem diz que fracassa todo dia? É a tua opinião, meu irmão. O cara tá vencendo todo dia. Então Deus te usa, meu irmão. Porque a psicologia explica que as pessoas que passaram grandes dores nas suas vidas são aquelas que têm mais empatia pela dor do outro, porque já conhece. Já aprendeu o que é cair num poço e sair de lá. Já pisou no inferno e sabe que não é definitivo, que tudo passa. E somente o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, é capaz de ir até o inferno para resgatar você. E é por isso que você precisa, né, entender que não pode, meu irmão, você não pode soltar a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode soltar a mão, né, da sabedoria do nosso Deus. Você tem que compreender que nós somos servos do nosso Deus. Servos, aprender a ouvir ao nosso Deus. E não ter medo do que Deus venha pedir que você faça, e você fica muitas vezes pensando, mas será que eu tenho condição disso? Será que eu tenho capacidade disso? Não interessa, meu irmão. Se Deus está mandando você ir lá e colocar o pé, você vai e coloca que ele bota o chão, meu irmão. Ele vai capacitar você na adversidade, ele vai capacitar você na tribulação, ele vai capacitar você na provação para te tornar um ser humano diferenciado, um novo ser humano. É aí que Deus transforma as nossas vidas. Muitas vezes você não está entendendo a dor que você está sentindo em perder pessoas para a vida, em perder pessoas para a morte, viver um luto interno e lidar com esses sentimentos. Mas Deus sabe como que Ele está te preparando e o porquê de todas as coisas. Deus sabe onde a tua voz poderá chegar e muitas vezes ser, né, um instrumento de Deus na vida do seu irmão. Amém, meus queridos? Hoje falamos de tanta coisa, falamos que eu estou com 4, 5 blusas porque está muito frio, falamos que estamos pelas redes sociais, falamos que Jesus andou sobre as águas, falamos de Lázaro, falamos sobre a rocha, falamos, porque a palavra de Deus é isso. Tudo que você precisar, meu irmão, saber acerca da sua vida, não importa o problema que você possa estar enfrentando e pense que não tem solução. Você já parou, já dobrou o joelho e chamou Deus para essa conversa, para que Ele te dê sabedoria nos teus posicionamentos, atitudes, no teu pensamento, lâmpada para os teus pés nessa caminhada. Oh, Deus, meu Deus, abre caminho, rompe corrente, tira o espinho, alivia, Pai, a dor na vida do meu irmão, na minha família, na minha vida, no meu íntimo, dores emocionais, muitas vezes sem um motivo aparente para o mundo e ninguém te entende, mas Deus entende você todo dia, creia, meu irmão, nessa palavra, hoje e sempre.